Nós cometemos uma falha, um deslize, fizemos algo que sabemos que desagradou a Deus. O sentimento que nos vem de dor é realmente arrependimento ou é simplesmente remorso? Sim, há diferença entre os dois e é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Alexandre e mais um Bate-Papo Cristão está começando hoje para falarmos justamente sobre isso, a diferença entre as pessoas que se arrependem e as pessoas que simplesmente sentem remorso pelos seus atos. Para isso, eu gostaria de ler, antes de nós começarmos, 2 versículos que estão no livro de Atos, no capítulo de número 17, os versículos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo o lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, meus irmãos, os versículos que nós acabamos de ler é um alerta de que Deus está nos dizendo que nós devemos nos arrepender, porque chegará o dia do julgamento. Através da crença que nós temos que ter de entregar a nossa vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para isso é necessário, como nós lemos no texto, e como é bom enfatizar mais uma vez, é necessário arrependimento. Porque é diferente você se arrepender e você apenas sentir remorso, se sentir mal porque fez alguma coisa. Muitos hoje misturam as coisas, consideram como sendo sinônimos as duas palavras. Mas se nós pegarmos a definição, remorso tem a definição de sentimento, aflição, uma tristeza profunda. Ou seja, é uma dor, é uma tristeza que invade o nosso coração, a nossa alma. Porém, podemos deduzir pela sua definição e pela comparação com a definição de arrependimento que nós já vamos falar, que o sentimento do remorso é algo temporário. Por quê? O arrependimento é a mudança de caráter, a mudança de postura, uma mudança de direção. Ou seja, a nossa vida muda de rumo quando nós nos arrependemos de algo que nós fazemos, de o caminho que nós estamos a seguir. Em contrapartida, o remorso nem sempre nos leva ao arrependimento e passando aquela dor, passando o medo da consequência dos nossos atos, nós estaremos sujeitos a voltar para o mesmo caminho e novamente cometer o mesmo erro. Dessa forma, nós vamos lá em Gênesis, no capítulo de número 3, nos versículos 11 e 12, aonde, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, Adão, ao ser questionado por Deus, como ele soube, como ele tomou conhecimento de que estava nu, e então, indagado se ele havia comido do fruto que Deus havia proibido, Adão, com remorso, com medo da consequência, pois Deus havia dito que se ele comesse do fruto, ele iria morrer, ele tenta jogar a responsabilidade tanto para Deus, quanto também para sua esposa Eva, já que ele diz que a mulher que Deus lhe havia feito, o havia feito comer do fruto. O remorso nos faz querer encontrar desculpas, justificativas para que nós nos sintamos melhor, mas não há um verdadeiro arrependimento, não há verdadeira mudança das formas de atitudes, na forma de pensar, no nosso caráter. Nós simplesmente nos sentimos momentaneamente mal pelo que nós fizemos,
momentaneamente mal pelo nosso erro e pelo mal que nós possamos ter causado a outra pessoa. Logo, passando, nós estamos sujeitos a repetir o erro, pois a nossa forma de pensar, a nossa forma de nos considerarmos, às vezes até mesmo superior, faz com que essa situação, esse erro, se repita e persista em nossas vidas. Da mesma forma, nós temos então o exemplo de dois reis de Israel, um cheio de remorsos, e assim como Adão buscando desculpas, e outro que verdadeiramente se arrepende e reconhece o seu erro, o seu pecado, sofre com as consequências do pecado, mas não abandona, não maldiz e busca uma reconciliação com Deus. Para fazer essa analogia, nós vamos primeiramente no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, onde do versículo 17 ao versículo de número 22, Saul é repreendido e reprovado por Samuel, pois ele havia desobedecido uma ordem de Deus ao ir para a guerra, onde ele deveria destruir todos os povos, destruir o rei, destruir todos os animais, toda a cidade, não pegar despojos. Tudo deveria ser destruído. Porém, ele leva o rei com vida e prisioneiro e leva despojos, que são as conquistas de guerra, coisas de valor que o exército pegava para si como sinal de vitória. Sendo reprovado, então, Saul diz que ele havia feito conforme as ordens de Deus, porém o povo havia desobedecido e havia pego os despojos. Mas ele, como líder, era o responsável por fazer o povo obedecer, e ele também, como líder, já havia desobedecido, pois o rei ao qual ele havia capturado não era para ir capturado, também era para ter sido morto na guerra. As consequências da vida de Saul nós todos conhecemos. Ele passou a ser atormentado por um espírito maligno, acaba perdendo a visão e a resposta de Deus, ao ponto de procurar uma vidente próximo da sua morte, e acaba se suicidando após uma derrota onde toda a sua família é morta. Em contrapartida, em 2 Samuel, no capítulo de número 12, no versículo 5 ao versículo de número 14, nós temos o pecado de Davi, em referência a Batseba, sendo descoberto, sendo revelado a ele que Deus havia desagradado-se dele. O profeta conta uma parábola. Davi, indignado, diz que a pessoa tinha que ser punida. E então lhe é revelado que aquela faz analogia à sua atitude. Ele então reconhece que pecou contra Deus, pede perdão. O profeta lhe diz que Deus o havia perdoado, mas que a criança que estava no ventre de Batseba iria morrer e que a sua casa não teria mais paz. Daquele ponto em diante, até a morte, Davi se viu em meio a guerras, com filhos um matando o outro, seu filho o perseguindo para matar, tentando roubar o seu trono, mas sempre Davi firme e fiel a Deus. Outros erros foram cometidos por Davi, que também são nos relatados no texto bíblico, mas sempre que as consequências apareciam, Davi reconhecia o seu erro e buscava uma reconciliação com Deus como uma forma de solução, mostrando que a sua comunhão com Deus era mais importante. Nós estamos sujeitos a errar, a falhar, mas a nossa comunhão, a nossa relação com Deus tem que ser mais importante. Nós não podemos conviver com o pecado, conviver sempre com o mesmo erro e aceitá-los como normal. O conformismo com as nossas falhas ou o vício em cometer e repetir algum pecado nos leva ao julgamento final. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Escreva nos comentários a sua opinião sobre o que nós
conversamos hoje. Você já passou por isso? Você tem às vezes desanimado porque você parece se arrepender, pede perdão e sempre cai no mesmo? Vamos nos ajudar, vamos nos auxiliar. Compartilhe esse vídeo se você conhece alguém nessa situação, para que esse vídeo possa ajudá-la a entender que ela tem que buscar em Deus o verdadeiro arrependimento, o fortalecimento para vencer o pecado. São coisas que todos nós passamos, mas nós precisamos, através da direção do Espírito Santo, vencer. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, venha participar conosco da nossa comunidade, tanto aqui no YouTube, como também lá no Instagram e nas nossas novas redes sociais que estarão aqui na descrição para que você comece a acompanhar um pouco mais do Bate-Papo Cristão. Que a paz do Senhor estejam com todos vocês e até o nosso próximo encontro.